Graça e paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus, passando aqui para deixar mais uma meditação para este dia, meditação na palavra do Senhor, a qual se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 10, do verso 46 a seguir. Vai dizer assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Meus irmãos, aqui nós vemos uma palavra muito conhecida, a qual, numa certa feita, Jesus vai encontrar com um cego de Jericó, conhecido como Bartimeu. Bartimeu não é nome, mas Bartimeu é um título que significa filho, filho de Timeu. E ali estava este cego, ele estava sentado junto ao caminho e estava mendigando como qualquer outro dia ali consecutivo, como qualquer outro dia de sua rotina a qual aquele homem tinha. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Jesus passava e ele ouviu que Jesus de Nazaré passava. Então aquele homem, aquele cego, começou a clamar. E nós sabemos que há as diferenças, nós sabemos que tem a oração que nós fazemos, nós sabemos que tem o clamor. O clamor também significa gritar, o clamor significa dizer em voz alta, bradar, gritar, e o clamor também significa algo insistido, uma oração insistida, ou até mesmo um pedido insistido. Quando nós clamamos a Deus, nós fazemos aquela oração. Quando fazemos uma oração diariamente, persistindo naquele objetivo, não desistimos, porque talvez não alcançamos aquele objetivo rápido, de imediato, mas persistimos na oração com aquele objetivo e não desistimos daquele objetivo, sabendo que aquele objetivo é da vontade do Senhor. Aquilo se torna um clamor, uma oração insistida. Então estamos insistindo num propósito, aquilo se torna um clamor. A Bíblia vai dizer que Deus desceu para fazer justiça ao povo de Israel, por causa do clamor do povo, porque o povo estava cativo no Egito, mas o povo clamou ao Senhor, e a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor diz para Moisés no Êxodo capítulo de número 3, na chamada de Moisés, que o Senhor desceu por causa do clamor do seu povo. Um clamor é muito poderoso. Por isso eu te digo, meu irmão, minha irmã, clame ao Senhor naquele objetivo em prol tu ainda não alcançaste. Clame ao Senhor para alcançar aquela libertação, aquela busca
aquele objetivo, aquele algo que tu ainda não recebeste. Clame ao Senhor, insista, persista. Sabemos que o clamor é algo muito poderoso, é uma ferramenta muito poderosa nas mãos do cristão. Mas no capítulo de número 47, ele clama, o cego clama. Mas muitos o repreendiam, ele clamava e muitos repreendiam aquele homem, dizendo para ele se calar. Muitos o repreendiam falando para ele se calar. Não incomode o mestre, não incomode ele, ei, se cale, fique calado. E quantos querem nos calar nos dias de hoje, meus irmãos? Não se cale, meus amados irmãos, se posicione. Se Deus lhe tocou, se Deus lhe chamou para você, aleluia, proclamar, para você dizer, para você clamar, se Deus tocou para o propósito, não se cale diante das lutas, não se cale diante dos intempéries, não se cale porque as estações passam. A Bíblia fala que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de calar, mas há tempo de falar. Há tempo de abraçar, de deixar de abraçar. Há tempo para tudo, meus amados irmãos. As estações passam. Saiba que a provação, a luta, ela passa. E sabemos que temos que ser provados para ser aprovados. Que o Senhor prova aqueles que o amam. O Senhor não tenta, porque quem tenta é o diabo. E na carta de Tiago, capítulo 1, diz que o Senhor não tenta a ninguém, mas o Senhor prova. E durante a provação, o Senhor permite o diabo nos tentar. E nós resistindo ali, como está escrito em Efésios capítulo 6, tomai toda a armadura para que, havendo feito tudo, possais resistir, possais ficar firmes no dia mau. Nós resistindo ali, nós seremos aprovados pelo Senhor. Por isso eu te digo, não deixe nada calar o seu clamor, clame ao Senhor. Jeremias 33:3 diz, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clame ao Senhor, faça como este homem. Talvez o Senhor está esperando, o Senhor já tem a bênção para lhe entregar, ou um mover do Senhor para fazer na sua vida, que sabe que você precisa, mas às vezes o Senhor está esperando você clamar a Ele, Ele quer ouvir a sua voz. Ele não quer que você faça apenas uma oração hoje e amanhã você já muda, você já desiste do propósito. Mas o Senhor quer que você clame a Ele, assim como o povo clamou. A palavra do Senhor aqui vai dizer também que Ele continua clamando. E o Senhor Jesus ouve, o Senhor Jesus dá atenção. Ei, no versículo 49, algo me chama a atenção, que o Senhor Jesus, Ele vai dizer assim, Jesus parando, disse que o chamassem. E então eles chamaram aquele cego. Aquele cego clamou, mas clamou tanto insistidamente que o Senhor Jesus parou. Ei, quando Jesus para e nos dá atenção, quando o Senhor Jesus resolve parar, não é porque Ele está em silêncio, não é porque Ele não está trabalhando, não é porque Ele não está respondendo, mas se Ele parou, pode saber, pode ter a certeza, meu irmão, pode ter certeza, minha irmã, pode ter a convicção que quando Jesus para, algo muda. Quando Jesus para, o milagre acontece. Quando Jesus para, Ele resolve nos dar atenção. E aqui Jesus parou e Jesus mandou chamar aquele homem. Por que Jesus não foi até aquele homem curar aquele homem, se ele estava próximo? Jesus não foi até aquele homem porque Jesus queria que quando chamassem aquele homem se colocasse de pé. Ei,
tem uma palavra para a sua vida, meu irmão. Coloque-se de pé na posição que Deus quer que tu esteja. E ali Jesus fará um milagre na sua vida. Pode ver que toda vez antes de uma grande manifestação de Jesus, do operar do Senhor, Ele vai querer que você e eu se posicione na presença dEle e coloque de pé. Deus disse a Ezequiel, filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. O Senhor Jeová disse a Jeremias, levanta-te e desce à casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E aqui o Senhor está chamando este cego para se colocar de pé. Antes de um mover do Senhor na nossa vida, o Senhor está nos chamando, seja corajoso, tem de bom ânimo, coloca-te de pé e eu falarei contigo. Mas aí vai dizer que aquele homem se levanta, ele aceita o chamado do Senhor, ele se coloca de pé, e vai dizer no verso 50 que aquele homem deixa a sua capa. Aqui é outro ponto muito forte, porque aqui a capa que este homem deixa representa a vida antiga dele, representa as suas antigas convicções, representa aquilo que ele está deixando para trás, a sua vida velha. O próprio Senhor Jesus falou que não se pode costurar remendo novo em veste velha. Não se pode colocar um vinho novo no odre velho, ou vice-versa, porque nós sabemos que o Senhor não trabalha pela metade. O Senhor trabalha, a obra que o Senhor faz é uma obra completa. Então nós temos que deixar aquelas práticas antigas, tudo que está nos impedindo de nos colocarmos de pé na presença do Senhor. Meu irmão, minha irmã, deixa a sua capa, faça como aquela mulher samaritana que deixou o seu cântaro ali e foi anunciar as boas novas, e foi anunciar aquilo que Jesus tinha feito na sua vida. Para isso o Senhor chama eu e você, para deixarmos tudo que é antigo. Mas eu já sirvo o Senhor, mas eu já estou no caminho do Senhor, mas eu já sou um obreiro, uma obreira. Ei, todos nós temos algo ali marcado, todos nós temos algo como esta capa que precisa ser deixado todos os dias, ainda que olhamos minuciosamente, ainda que olhamos com uma visão mais apurada para nós, achando que tudo está ok, tudo está perfeito, tudo está tranquilo. Não, ainda não alcançamos a estatura da perfeição. O Senhor falou com Abraão: Abraão, anda na minha presença e sê tu perfeito. Quer dizer que Abraão não era perfeito, mas que quando mais ele andava na presença do Senhor, mais se aproximava da perfeição. Assim somos nós, ainda que já somos um obreiro, ou um cooperador, uma obreira da casa do Senhor, um homem e uma mulher de Deus. Saiba que é necessário retirar a capa, é necessário tirar qualquer ponto que ainda reste, qualquer sinal que ainda reste em nós, de algo de nossas vidas antigas, o nosso velho eu tem que ser vencido a cada dia. Qualquer que seja a prática, qualquer que seja o obstáculo, o empecilho de nos fazer colocarmos de pé na presença do Senhor, tem que ser retirado, porque quando retirarmos da nossa vida, o Senhor trabalhará, o Senhor fará uma obra, uma grande obra na nossa vida. Este homem lança a capa, e quando este homem lança a capa, ele chega a Jesus. Quando ele chega a Jesus, o Senhor Jesus, já sabendo o que aquele homem queria, já sabendo o que aquele homem pediria, porque ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele é onisciente, ele tudo sabe. Ele pergunta a si mesmo: o que queres que te faça? O Senhor está te perguntando neste dia: o que queres que te faça, meu filho? O que queres que te faça, minha filha? Porque o Senhor quer que você clame,
Que você olhe para Ele mais uma vez, olhe somente para Ele, olhe para cima e clame. Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte e me digo: de onde me virá o socorro? Ei, o meu socorro e o seu socorro não vem de outro lugar. Uns confiam no braço de carne, uns confiam na sabedoria humana, mas eu e você confiamos na sabedoria divina, nós confiamos somente no Senhor dos Exércitos. Porque o Senhor Jesus então pergunta para aquele homem, já sabendo o que ele queria. Ele pergunta porque ele quer saber qual é a sua vontade. Ele quer saber se a sua vontade está alicerçada na vontade dele. Porque aí ele quer saber se estamos praticando a oração, como está escrito ali, a oração dominical, mas sabemos que não é oração dominical, sabemos que é a oração exemplo, é um modelo de oração, como deve ser a nossa oração, a qual nós chamamos de Pai Nosso. É uma oração que, quem não conhece a oração feita, a conversa com Deus, quem não sabe conversar com Deus, né? Aquele que não conhece ainda, aquele que ainda não veio para a presença do Senhor, só conhece esta oração, faz esta oração, mas nós sabemos que ela é só um modelo, que é um exemplo de como deve ser a nossa oração, nosso diálogo com Deus, nosso devocional. Mas o Senhor Jesus pergunta a este homem, mesmo sabendo o que ele queria, porque ele queria saber qual era a vontade deste homem, queria ouvir este homem dizer com as suas palavras qual era a sua vontade, para saber se a nossa vontade está como no Pai Nosso, na oração modelo, que seja feita a tua vontade e não a nossa. Para saber, porque quando a nossa vontade está alicerçada com a vontade do Senhor, o Senhor se alegra, o Senhor se agrada de ti sobremaneira. Porque no Salmo 37, versículo 4, diz assim: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Olha como um versículo, ele entra em concordância com o outro, como ele complementa. Porque o salmista aqui está dizendo, a palavra deleitar-se quer dizer ter prazer, ter vontade. Se nós tivermos vontade no Senhor, deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. O salmista está falando que se nós tivermos vontade no Senhor, vontade de quê? Gozo no Senhor, gozo, vontade de ler a Bíblia, de ler a palavra dia a dia, vontade, gozo de fazer as orações, de tirar o devocional, de ir aos cultos, de adorar, de ir na escola bíblica dominical. Se nós tivermos vontade, se a nossa vontade for alicerçada na vontade do Senhor, se quando o Senhor nos perguntar o que queres que te faça, nós respondemos para Ele, a nossa vontade é essa, então o Senhor vai realizar aquele desejo que está no meu coração, que está no seu coração, aquele sonho que está no meu coração, que está no seu coração, que é alicerçado com a vontade dele. É lógico que é aquele sonho que agrada a ele, que é aquela vontade que está dentro do quadro da vontade do Senhor, o Senhor realizará em nossas vidas. Tenha vontade, meu irmão, tenha gozo, faça as coisas com vontade. Faça as coisas com vontade para o Senhor, com gozo, com alegria. Que o Senhor já tem um milagre te esperando. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando contigo. Amém?